Em meio às sombras do final da Segunda Guerra Mundial, surge uma máquina misteriosa. O seu nome? Die Glocke, o sino alemão. Essa possível arma dos alemães poderia ter moldado não apenas os eventos da Segunda Guerra, mas todo o tecido do tempo e espaço. Documentos e a área de testes do sino são estudados até hoje por pesquisadores alternativos em busca de desvendar a finalidade desta arma ou dispositivo. Hoje eu vou explorar os segredos guardados às 7 chaves dessa máquina perdida. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar a lógica, questionar a própria realidade. Será que o Die Glocke teria o poder necessário para alterar o nosso passado e futuro de maneiras inimagináveis? Seria essa a máquina do tempo alemã, o projeto mais ambicioso do Terceiro Reich? Vamos ver isso juntos. Eu e você. Mas prepare-se para um desenrolar que vai deixar você arrepiado. O que será revelado aqui hoje sobre as engrenagens do tempo é mais perturbador do que a maioria das pessoas pode conceber. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo fantástico aqui na internet. Eu sou o Will e esse aqui é o canal do Arqueiro Cósmico. Eu tô ligado que a gente já chegou na marca aí dos 1000 inscritos, então obrigado de coração todo mundo aí que se inscreveu, valeu, tamo junto sempre, certo? Essa marca é muito importante pra gente e você tá fazendo parte, porque você obviamente é inscrito, né? Não é? Então clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Já vou avisando pra vocês que esse é um vídeo bem polêmico, mexer com esse tipo de tema no YouTube é complicado, o YouTube não gosta muito quando a gente fala do Charles Chaplin alemão e do regime que ele instaurou naquela época, então é um conteúdo meio arriscado. E como eu sei que vocês gostam e esse vídeo foi fruto de uma votação aqui da comunidade, que eu tô fazendo agora votações para escolher os tópicos inclusive, participa da votação que você pode escolher tópico do próximo vídeo, então eu me dispus a fazer. Agora, se você curte esse assunto e quer que o canal continue de pé, dá like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou sobre o vídeo. Galera, um disclaimer aqui que eu quero colocar no início do vídeo. Em certo momento eu perco a linha nesse vídeo. Eu acho que é logo no começo, tá? Então perdoem as minhas piadinhas e interrupções anticlimáticas que faço durante o vídeo. Isso faz o clima ficar mais leve, mas sei lá, pode ter gente que não goste. Disclaimer dado, vamos nessa que é bom a beça. Hora de vídeo. Quando um tema chama minha atenção, eu caço uns livros, faço uma pesquisa e começo a rascunhar no meu caderninho. Depois passo tudo pro computador e continuo a pesquisa online, onde eu edito, coloco imagens e essas paradas todas. E daí boto meu terninho e venho gravar aqui pra você. Às vezes eu não tenho os livros e já começo a pesquisa direto na internet. Às vezes não tem conteúdo em português e a gente tem que buscar em inglês. E é justamente sobre um conhecido perdido desses que eu vou falar hoje. Vamos falar do trambolho que os alemães teriam bolado os bastidores da Segunda Guerra Mundial. O tal sino, ou Die Glocke para quem fala alemão. Partindo do princípio de que a realidade é como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento molda o próximo, o Die Glocke se destaca como uma peça enigmática na história da humanidade. Nos anos 40, o mundo está em guerra, e provavelmente você sabia disso. Porém, em meio a tudo isso, surge uma história de que os alemães teriam criado uma parada um pouco mais sinistra, chamada o sino. É notável que os alemães, sim, possuíam uma tecnologia bastante avançada. E você deve saber que os Estados Unidos só foram à Lua em 1969 ao aproveitarem da tecnologia de foguetes alemã da Segunda Guerra, que eles adquiriram na Operação Clipe de Papel. Aparentemente, essa engenhoca chamada por ele de Die Glocke causava uns efeitos um pouco esquisitos em campo. Mas qual era a real desse negócio? E o que diabos aconteceu com esse objeto? Quando a Segunda Guerra termina, os Estados Unidos confiscam muita da tecnologia alemã e trazem para os Estados Unidos a maioria dos cientistas deles. Porém, onde teria parado o sino? Pesquisas mais enigmáticas que ocorreram nesse período. Muita gente diz que os alemães estavam tentando construir a aeronave diferenciada, um foguete para ir ao espaço, talvez a Lua, e eles chegaram perto. A tecnologia de foguetes deles era muito avançada. Talvez eles até tenham chegado perto de uma tecnologia antigravitacional. Esse tipo de coisa, é claro, é apenas especulação. Mas olhando bem de perto, o sino, ele pode ser um pouco revelador. Ele certamente não é o que parece à primeira vista. Afinal, ele não é um sino. O negócio era tão ultra secreto que até hoje ninguém sabe se o bigode de Chaplin sabia dessa pesquisa. Afinal, ele estava muito preocupado em procurar bugigangas no deserto. O sino já apareceu em um documentário do Discovery Channel e o assunto acabou sendo desenterrado por um jornalista polonês. O nome dele era Igor Witkowski.
E eu sugiro que você pesquise sobre ele para saber de onde eu tirei essas informações. Witkowski, polonês, escreveu um livro chamado A Verdade sobre Wonder Waffle. E não, isso não é um tipo de bolacha. Eu procurei em vários mercados diferentes. Se você ficar deitado no chão do corredor por 5 horas, eles eventualmente chamam a segurança. E dessa maneira você nunca mais poderá ir ao armazém do seu beer. Porque agora eles têm uma foto sua, escrito garoto esquizofrênico, de terno, gravata roxa e óculos. Não deixem entrar. Mas isso são apenas boatos que eu ouvi. O fato é que lá pelos anos 2000, Witkowski alega que descobriu a existência do sino, lendo uns interrogatórios de oficiais da SS. Isso tudo lá na Polônia. Os caras associam o sino ao ocultismo nazista. Afinal, o homem de bigode era, como muitos sabem, ocultista. Ele viajava muito ao redor do globo procurando artefatos místicos. E se você quiser, posso fazer um vídeo sobre esse lado místico dos alemães. Comenta aqui embaixo. Ele conduzia experimentos mirabolantes sobre coisas místicas e tecnologia experimental. Pega no meu blog. Como antigravidade e energias esotéricas. Só que, claro, tem muita gente que acha que isso tudo é balela. Tipo o cientista aeroespacial e PhD David Mihra, que escreveu mais de 100 livros e e-books sobre máquinas voadoras alemãs, que você pode adquirir aqui na descrição usando o meu cupom. Mentira, eu não tenho patrocínio com nada e com ninguém, por isso eu te peço para liberar o Pix no QR Code que está passando na tela. Primeiro link aqui na descrição. Yeah! O lance é que o sino era descrito como um sino mesmo, feito de metal pesado, uns 3 metros de diâmetro e uns 5 de altura mais ou menos. Dizem que dentro do sino haviam cilindros girando cheios com um líquido roxo. Que líquido era esse? Era um líquido chamado 01525. Parece nome de remédio, né? Mas não é. Eu dei uma pesquisadinha e não encontrei muita coisa, exceto um texto nos confins da internet. Claro, eu não ia deixar vocês sem um texto duvidoso que eu achei na Deep Web. De acordo com o texto, o 01525 é um mineral metálico que teria vindo direto do Tibete, lá por 1911. Trazido pelo general Haushofer. Esse cara curtiu umas paradas exóticas. Dizem que esse metal era preto azulado, solúvel em qualquer líquido, até mercúrio. Ele fica extremamente radioativo se esquentado. Foi então que a parada toda começou a ficar maluca, quando Karlen Lichtenstein descobriu que o Zerum era um isolante gravitacional. Isso tudo em 1935. Ele usou isso para criar água sem peso, seja lá o que isso seja, e mercúrio mais leve, tentando fazer pequenas aeronaves que não sofressem resistência ao ar. A coisa foi tão doida que a SS pegou os esquemas do mercúrio radioativo e teria criado os famosos Vril e Hornebu. Pesquise esses nomes por conta própria. O Google está aí. Teve até um desastre nessa época, uns testes com o sino que causaram explosões. Foi assim que começou o projeto sino. A galera ainda tenta entender se o zero era o combustível ou não, mas parece que ele é mais ligado, na verdade, ao fator de levitação. Tem gente que até alega que o Zerum foi trazido nas cruzadas, como um verdadeiro santo grau. E tem até um lance bem específico com o elemento Mendelévio, não confundir com o Winning Eleven. Esse lance com o Mendelévio deixa o cientista de cabelo em pé, pois o Mendelévio 263 MD, com 162 nêutrons, considerado por muitos como impossível, seria a molécula diatômica de massa 525 MD, que é justamente isso que você está pensando, a fórmula da Jequiti, a configuração do 01525. E essa eu vou deixar para os químicos responderem aqui nos comentários, pois eu, infelizmente, não sou formado em Breaking Bad, a química do mal. O 01525 era guardado numa espécie de garrafa térmica, com 1 metro de altura, toda revestida de chumbo, para que o Superman não enxergasse através. Hoje eu tô impossível, né, com essas quebras de expectativa no roteiro. Parece que esse líquido causava efeitos em seres vivos, principalmente quando o sino era ligado. Efeitos severos, como matar os cientistas, plantas e animais que estivessem por perto. Tudo morria se o sino ligasse. Witkowski fala que o sino tinha codinomes maneiros. Codinomes como Laternenträger, que pra mim parece um xingamento em alemão, e Cronos. Cronos é bem legal. E remete ao deus grego que controla o tempo. O lance todo rolava em uma instalação alemã chamada de O Gigante, perto de uma mina lá na República Tcheca. E sim, é isso mesmo que você está pensando. Existe uma república só de Tcheca. Inclusive, os caras foram lá para fazer documentário para a TV britânica. Dizem que o sino
era uma máquina antigravitacional. Vou ter que abrir o jogo aqui. Uns acham que rolava até uns testes na tal Hang, uma estrutura metálica perto da mina em que o sino ficava. Lá ficaria preso a correntes. Seja lá o que eles estivessem preso lá, essa coisa voava ou flutuava, senão não teria por que as correntes. Existe até uma história de que o sino teria ido parar em alguma nação amiga dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Uma nação da América do Sul, a Argentina. E como eu sou fã do CR7, eu vou apoiar essa decisão, porque pra mim, o Messi é um canalha. Tem gente que também fala que o sino teria sido destruído no final da Segunda Guerra Mundial, para que não fosse entregada essa tecnologia para os inimigos. Fato é que quando os aliados chegaram nesse local onde eram realizados os experimentos, foi documentado que o sino já não estava mais lá, e nem o seu criador, como se ele tivesse sumido no espaço-tempo. Enfim, quando eles ligavam o sino, era por pouco tempo, tipo 1 ou 2 minutos. Afinal, ele consumia muita energia e causava aqueles efeitos radioativos que eu já descrevi, e outros efeitos eletromagnéticos muito cabulosos. Vários cientistas morreram no processo. O sino brilhava azul, um azulzão, quando estava nativo. Um azul como o da camisa da Argentina. Coincidência? Acho que não. Ele soltava uma radiação forte pra caramba. Tem gente que diz que o povo que estava por perto quando os experimentos eram feitos sentia um gosto metálico na boca. Isso que o vape ainda nem existia. Agora, que fim levou? Depois da guerra, sumiu tudo. O Witowski fala que o sino foi desmontado e enviado para algum lugar longe, talvez na Antártica. Outros acham que os Estados Unidos botaram a mão em tudo isso e tá lá, guardadinho, na Área 51. Tem até uma história de que em 1965, em Casburg, Pensilvânia, dizem que um objeto caiu. Ele caiu do céu e era um sino. Se é verdade ou não, fica difícil dizer. O governo dos Estados Unidos disse que era apenas um satélite russo. Mas eu não confio nos militares. Muita gente diz ter avistado o sino de fato. O meu vizinho disse que viu ele um dia desses, mas ele é mentiroso, não confie nele. O sino, outra hora considerado uma aeronave experimental, suscita teorias intrigantes. A possibilidade de ser de fato uma máquina do tempo alemã é um tema que tem ganhado espaço. Acredita-se que durante os acontecimentos de 1945 tenha ocorrido um experimento temporal, pega no meu bilau, resultando em desaparecimento de alguns membros da SS. A conjectura sugere que ao invés de buscarem refúgio, esses líderes teriam explorado a viagem temporal. Vontade de dizer de novo, pega no meu bilau. Imagine então que os estrategistas da SS, membros do alto escalão, sabendo que a guerra tinha sido perdida, partem para o último plano, alterar o curso da guerra através de manipulação temporal. O sumiço no final da Segunda Guerra Mundial, ao invés de uma fuga convencional, pode ser interpretado como uma incursão em eventos temporais. A narrativa especulativa ganha contornos fascinantes ao considerar que eles poderiam ter se perdido no espaço-tempo e talvez, eu digo só talvez, possamos ter um punhado de nazistas por aí, espalhado pelas linhas temporais, talvez governando civilizações ou pequenos mundos em um esquisito e apocalíptico quarto raio.